Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um culto online. Que a presença de Deus venha sobre você e que durante todo esse culto o seu coração esteja conectado com o coração do Pai. Antes de passarmos para a palavra, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Fique agora com uma palavra poderosa vinda diretamente do coração de Deus para a sua vida. Deus abençoe. Graças e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para cultuar o nosso Deus, para o adorar, e temos feito isso de todo o nosso coração. Cada culto, mesmo online, as pessoas que têm vindo aqui para trabalhar, para servir, têm sentido a presença de Deus aqui de uma maneira muito, muito especial. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer o trabalho, a dedicação de cada um. Só um minuto, por favor. A dedicação, o trabalho de cada um, que tem se empenhado, e por isso que você na tua casa aí tem recebido, e eu creio que se você estiver recebendo pelo menos 10% do que nós temos recebido aqui dia após dia, cada culto online, eu tenho certeza que Deus tem falado, você tem sido ricamente abençoado aí na sua casa. Esse é o desejo do nosso coração, que nesse tempo, mesmo com as dificuldades, com as limitações, com o distanciamento, sem você poder estar aqui, mas que na tua casa você esteja sendo alimentado, que você esteja sentindo a presença de Deus, o calor, o amor dos irmãos. Tudo isso tem sido feito porque nós amamos, estamos sentindo falta. Cada vez que a gente sai, às vezes é necessário você ir no mercado, você ir no banco, às vezes você tromba com alguém conhecido, com um rostinho conhecido, com alguma ovelha, o coração salta assim, já começa a ficar cada vez a saudade aumentando, mas a gente vê alguns sorrisos, algumas fisionomias, mas eu quero dizer que está acabando, viu, meus queridos? É um tempo passageiro, é uma parte da história, da nossa história, como nação, como povo, mas Deus está trabalhando, como foi falado a música, e eu não tenho certeza que Ele está trabalhando ao nosso favor, e nós já estamos vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e nós sabemos que isso é resposta de oração, é resposta de fé. Então nós, como povo de Deus, que nós possamos continuar orando, crendo que Deus está trabalhando, está no controle, e que muito em breve, talvez mais rápido do que nós pensamos, nós estaremos todos aqui juntos, podendo abraçar, se beijar e adorar a Deus de uma maneira como nós estávamos acostumados, que essa igreja lotada, mãos levantadas, lágrimas caindo, mas que até lá você continue fazendo isso da melhor maneira possível, de todo o seu coração, aí na sua casa, em nome de Jesus. Eu gostaria nós falamos aí, se eu vi um vídeo sobre a ceia do Senhor, nós faremos domingo nós teremos a nossa ceia, aí na sua casa, nós vamos relembrar um pouquinho, o que o povo do Israel ali no Egito viveu, eles matando um cabrito, um cordeiro, e cada um passando a Páscoa ali foi instituída a Páscoa, mas cada um com a sua família, partilhando o cordeiro. Nesse domingo você vai ter a oportunidade de fazer junto com a tua família e partilhar o cordeiro, não o cordeiro real, ou um cordeiro, a carne, mas você vai estar partilhando Jesus aí na tua casa, através do pão e através do suco de uva, que você possa se preparar mesmo, que você que frequenta essa igreja, você visitante, você que tem vindo aqui, você possa convidar a sua família, mas a tua família não é dessa igreja, ou a tua família não tem a mesma fé que você, mas convide a tua família para nesse momento nós partilharmos realmente o pão e o vinho. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida e na tua família. Eu creio que coisas maravilhosas serão liberadas do céu diretamente para a sua vida aí, em nome de Jesus. Quero convidar você também, você que não tem Instagram, nós temos feito algumas lives, e eu sei que o pessoal mais de idade, o pessoal mais assim, que tem dificuldade de mexer nas redes sociais, às vezes não tem Instagram,
mas hoje nós temos oferecido um conteúdo, as lives aí, estão aí, nós estamos fazendo, e tem sido um conteúdo maravilhoso. Então eu queria desafiar você que é pai, você que é avô, você que não tem muito jeito com a modernidade aí, mas queria incentivar você a pedir para um filho, para um neto, fazer um Instagram para você, porque senão você vai ficar sem um conteúdo que tem sido muito enriquecedor nesse tempo para a igreja. Nós temos preparado com todo carinho esse material para você. Então eu queria te encorajar, as redes sociais estão aí, que você levasse muito a sério isso daí. Amanhã nós teremos uma live, nós já tivemos algumas que foi muito especial sobre relacionamento. Ontem, tiveram o Lucas e a Kelly fizeram uma live com o pastor Mário e a irmã Maria, e foi maravilhoso demais. Se alguém puder vir arrumar aqui, eu agradeço mesmo, porque a gente muda daqui. Às vezes a gente muda as coisas e não sai igual, e eu sou um pouquinho... Você que vinha aqui, você sabe, me conhece um pouquinho, sabe que eu sou chato com algumas coisas, mas vamos voltar aqui. Então, nós estamos tendo lives, mas a live é pelo Instagram, às vezes não é pelo YouTube. Então, que te incentivar a fazer isso daí, o Instagram, ou ver de alguém. Amanhã nós teremos uma live muito especial com a pastora Nilva e a pastora Mônica Figueira, de Ribeirão Preto, lá da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Hoje nós acompanhamos uma live com ela, você já conhece, você que é mulher, ela já fez um congresso aqui com a gente, e o conteúdo dela, o coração dela, ela é uma bênção. A pastora Nilva, não preciso nem falar, que vocês conhecem também. E hoje nós ouvimos uma live, acompanhamos um pouco a live da pastora Mônica Figueira com uma outra pastora, e a gente foi muito enriquecido. Então eu queria desafiar você não perder amanhã, porque o tema vai ser superação. Pensa num tema atual, onde nós precisamos superar, mas não só essa crise, não só esse tempo, mas quantas coisas em nós mesmos, internas, nós precisamos superar. E ali terá 2 pastoras falando e com experiências, e eu tenho certeza que você vai ser muito enriquecido, em nome de Jesus. É isso daí, quero compartilhar uma palavra com você. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, por favor. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Esse texto eu sei que tem muita gente falando, mas para você ter a convicção mesmo de que Deus tem um propósito nesse tempo. É um tempo difícil, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito quando a gente atravessa o mar, quando a gente vai para o deserto, quando a gente tem vitória. E esse texto declara o seguinte: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eu vou repetir: para tudo, para todas as coisas, há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. O que esse texto está falando é aqui, para tudo, literalmente, para todo tempo, ou tudo aquilo que nós vivemos debaixo do céu, tudo faz parte de um propósito maior de Deus. Deus tem um propósito para cada etapa da nossa vida, o propósito para cada momento, para o momento de tristeza, para o momento de alegria, para o momento de derrota, para o momento de vitória. Deus tem um propósito em cada uma dessas situações, e eu queria falar sobre isso daí. O tema de hoje diz assim: Deus tem um propósito para cada tempo. E nós temos vivido um tempo muito complicado aqui no mundo, não o Brasil, mas o mundo vive um tempo complicado. E esse tempo tem sido falado sobre quarentena, A quarentena, por esse tempo tem feito com que a gente tenha que ficar em quarentena, ou ficar isolado, ou ficar restringido em casa, ficar dentro de casa, não pode sair, tem que ter um isolamento social. E não necessariamente 40 dias, mas se chama quarentena e tem a ver com muito do que nós vemos na Bíblia. E eu queria falar sobre o número 40 na Bíblia. Esse número é usado 40 dias, 40 anos. Muitas vezes o número 40 aparece em mais de 100 ocasiões na Bíblia.
e em momentos fundamentais, 40 dias, 40 anos de mudança, de transição, de provação, de dificuldade, de um novo tempo, de juízo, de dificuldades. Esse 40 aparece muitas vezes na Bíblia em pontos estratégicos. Eu não vou citar os 100, eu vou citar muito pouquinho, mas só para você trazer à memória o que a Bíblia fala sobre 40, sobre quarentena, que é esse tempo que nós temos vivido. 40 dias e 40 noites foi o tempo que durou a chuva do dilúvio. Depois desses 40 dias de chuva, de 40 dias de dilúvio, Noé e sua família começaram uma nova vida, um novo tempo, uma nova história. 40 dias e 40 noites, Moisés esteve no Monte Sinai, jejuando ali em comunhão com Deus, e depois disso, recebeu as tábuas da lei, algo que mudaria a história do povo judeu ali, do hebreu. Moisés viveu 120 anos, divididos em 3 tempos distintos de 40 anos cada. Moisés viveu 40 anos no palácio, uma preparação intelectual, como soldado, como general, ali durante 40 anos ele viveu, teve uma preparação. Passados esses 40 anos ele teve que fugir, passou 40 anos, mais 40 anos no deserto ali pastoreando, tendo a noção, o conhecimento do deserto, das dificuldades de um deserto. Também ali Deus estava preparando ele. Depois mais 40 anos que ele sai com o povo de Deus, como libertador, mas fica mais 40 anos no deserto, esperando, preparando. Passaram-se esses 40 anos, o povo entrou na terra prometida. 40 dias, os espias passaram em Canaã, analisando, espiando a terra ali, 40 dias, para depois poderem tomar posse da terra prometida. Porém, por causa desses 40 anos, 40 dias que eles ali viram, eles foram tomados pelo medo, e se encheram de incredulidade. Por conta disso, não mais 40 dias, mas passaram 40 anos no deserto, se preparando para daí sim, então, possuir a terra prometida. 40 dias, o gigante Golias, durante 40 dias, o gigante Golias ficou afrontando o povo de Israel ali, falando: cadê? Não tem algum homem, tem alguém, algum soldado? Cadê o Deus desse povo? Durante 40 dias, o povo de Israel foi afrontado pelo Golias, por esse gigante, até Davi se levantar, depois de 40 dias, e derrotar esse gigante, e matar esse gigante. 40 dias, Jesus passou jejuando no deserto, sendo provado, sendo tentado e sendo aprovado. Depois desses 40 dias, Jesus iniciou o seu ministério, um ministério vitorioso, um ministério abençoadíssimo, um ministério que nos faz estar aqui, eu e você. 40 dias Jesus ficou na terra após a sua ressurreição. Ficou 40 dias depois de ressurreto, orientando e preparando a sua igreja para o que a igreja viveria. Seria a igreja vitoriosa, uma igreja que nada, perseguição, luta nenhuma iria parar. Mas antes disso, Jesus ficou durante 40 dias orientando, incentivando, explicando as coisas do reino. Depois desses 40 dias, Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à destra de Deus em seu trono, e aonde se encontra regendo tudo e todas as coisas. Meu querido, todas essas, a gente poderia ficar aqui falando, eu falei acho que umas 7, 8, falei que tem mais de 100 passagens que mostra coisas, um tempo significativo, um tempo de mudança, um tempo do antes, daí 40 dias, depois desses 40 dias, a coisa muda, a coisa melhora, a coisa de alguma maneira, aquilo que Deus tinha em mente, vem a acontecer, se concretiza. Mas antes do não concreto e do concreto, geralmente tem uma quarentena. Antes de uma vitória, antes de o Davi vencer, derrotar Golias, tem 40 dias de afronta. Antes do povo tomar posse da terra, tem ali 40 dias onde eles começam a se deparar com os gigantes, com as muralhas, e aquilo frustra o que Deus tinha para eles. Por conta disso, eles passam 40 anos no deserto, 40 dias não foi suficiente, 40 anos. Eu quero dizer que
na palavra de Deus e a Bíblia, muito o tempo da quarentena, o tempo da tribulação, do preparo, tem muito mais a ver com a gente do que com Deus. Deus, Ele nos leva para essa quarentena. Agora, nesses textos que eu falei, duraram 40 dias, 40 anos, mas muitas outras passagens da Bíblia, Deus chama o povo para uma quarentena, ou permite uma quarentena, mas essa quarentena às vezes não dura 40 dias, 40 anos, porque o povo, em vez de pegar esse tempo que é tão precioso, que Deus usa para preparar, e eu quero falar sobre isso daí, eu quero o que serve esse tempo para nós, povo de Deus, esse tempo de dificuldade. Eu queria colocar algumas coisas. Esse tempo, geralmente Deus usa para, primeiro, então aí os textos, eu vou falar textos, eu vou evitar porque são muito longos, mas alguns exemplos só. Esse tempo, geralmente Deus usa, essa quarentena, Deus usa para nos provar. Mateus capítulo 4, versículo 1 fala que Jesus foi ao deserto, foi ao deserto para ser tentado, mas tem foi ali para ser tentado, para ser provado, a tentação nos prova, situações, foi ali ficar 40 dias sem comer, recebendo, olha, mas você pode transformar essas pedras em pães, você não precisa ficar jejuando, e Jesus ali, ele é provado. O Golias, durante esses 40 dias, ele estava provando o povo. Cadê o povo do Deus vivo? Será que esse Deus que tirou vocês do Egito, que destruiu o Faraó, não pode destruir um gigante como eu? Não tem homem? Cadê a fé? Cadê? Ali 40 dias passa aquele povo sendo provado, até levantar-se um que de alguma maneira passa pela prova. As provas, meus queridos, são muito importantes para revelar o grau da nossa fé. As provas são importantes para revelar na escola o grau de conhecimento. Por que se faz uma prova? Porque ali vai mostrar se você conhece, se você sabe, se você aprendeu ou não aprendeu. A prova só vai revelar aquilo que de alguma maneira, aonde está o teu conhecimento, aonde está, e também a prova espiritual mostra onde se encontra a nossa fé, aonde se encontra o nosso coração. Por isso que Deus usa muitas vezes 40 dias, quarentenas ou períodos de deserto, períodos de dificuldades, para nos provar, para ver aonde que nós estamos. Aonde está a igreja batista de Piraju, a primeira igreja batista? Aonde se encontra cada membro nesse tempo? Porque alguns, de alguma maneira, talvez estão buscando, orando, todo mundo com dificuldade, todo mundo com saudade, mas alguns estão mantendo a sua fé firme, porque eles estão tirando nota 10 na prova, eles estão tirando nota 8 na prova, mas muitos talvez já sucumbiram à murmuração, à reclamação, à falta de esperança. Talvez essas pessoas estão tirando a sua nota 2, sua nota 3, Nós precisamos, a prova mostra, não para Deus, porque Deus sabe, som do nosso coração, mas a prova Deus usa para revelar a nós, qual é o grau da nossa fé, aonde nós estamos. Isso Ele não faz para ser ruim. Por exemplo, eu falei aqui, a prova revela o grau, revela aquilo que está no nosso coração. Por exemplo, o coronavírus não está mudando as pessoas. O coronavírus só está revelando, trazendo à tona aquilo que está no coração das pessoas. O coronavírus tem revelado os medos, as pessoas medrosas, as pessoas ansiosas, só está vindo à tona agora diante disso. Está revelando também os teimosos, que não está nem aí, que não sei o que, estão tendo orientações, mas não vou seguir orientação. Está sendo revelado os teimosos, os egoístas, que no momento de crise estão pensando em cargos políticos, estão pensando em fazer propaganda política, estão pensando já na eleição que vem. Outros estão tentando ganhar dinheiro, aumentando os seus produtos, tantas coisas. Foi o coronavírus que gerou as pessoas gananciosas, os teimosos. Não, meu querido, a prova, o coronavírus só está trazendo à tona aquilo que a humanidade é, relapsa, relaxada muitas vezes, porém,
O coronavírus também está demonstrando, trazendo à tona pessoas que são confiantes, que têm fé, que são generosas. Quantas pessoas no momento de dificuldade estão se abrindo para ajudar, para em vez de ficar falando só desgraça, só tragédia, eles estão sempre se levantando com palavras de fé, de encorajamento. Além de palavras, estão estendendo a mão, estão dando pão, estão colaborando, estão dando continuidade, estão entregando marmita, estão dando cesta básica, estão ajudando o próximo. Isso não é, essas pessoas no momento de prova vem à tona na verdade o que a pessoa é, e é muito bom, porque Deus usa isso para quê? Segundo ponto, Deuteronômio 8:2 diz assim, aquela passagem que eu já preguei aqui, diz: o Senhor nos põe à prova para expor o que está em nosso coração. Mas por que Ele faz isso? Para nos preparar, meu querido. Segundo ponto, esse tempo geralmente Deus usa para nos preparar, porque se a gente não passa por uma prova, não dá para saber em qual nível nós estamos, se eu sou da fé, se eu sou da ansiedade, se eu sou o meu medo é 7 e minha fé está no 2, como que nós vamos nos deparar com isso? É na prova. Agora Deus faz isso para a hora que a gente se depara, nossa, eu tirei 2 em fé, eu tirei 0 em confiança, eu tirei 4 em medo, mas tirei 4 em fé, em confiança, tirei 8 em medo. Agora Deus, Ele vai nos reprovar? Não, meu querido, Ele nos prova para nos preparar, para de alguma maneira mostrar todas as nossas dificuldades. As provas nos preparam para cumprir o nosso chamado, meu querido. Quando nós nos deparamos com a nossa nota, quando nós nos deparamos com a nossa reação mediante a um problema, um coronavírus, tudo isso que tem acontecido, quando nós nos deparamos com isso e percebemos a nossa fragilidade, Deus está falando assim: olha, é o tempo de você se preparar, você se conhecer e perceber que você é frágil, que você tem medo, mas eu tenho a resposta, eu tenho a solução, eu quero mudar a tua vida. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de prova. Prova, geralmente a gente não gosta de prova. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que está falando? A gente tem dificuldade, eu pergunto, você já estudou? Às vezes você chegava numa sala de aula, ou na faculdade, ou qualquer, na tua classe, dia de prova, você percebia uma turma assim, hoje tem prova. Geralmente é a turma que estudava. Chegava outra turma lá que chegava até desafiada, hoje tem prova. Nossa, meu Deus, já sabia que... Por quê? Porque não estudou, já sabe que vai... Então, provas, meus queridos, na verdade, a gente não gosta de ser testado, mas quem estuda, quem se prepara, sabe o que acontece? A prova não mexe tanto com ele. Agora, Deus nos permite ter provas direto justamente para isso, para de alguma maneira a gente perceber, você não já, toda prova você está fazendo assim, ó, e agora? Está na hora de você, em vez de só ficar assim, e agora? Está na hora de você se preparar, está na hora de você começar a crescer, porque a prova gera crescimento, gera experiência, gera amadurecimento. Terceiro, esse tempo geralmente Deus usa para, tanto a prova, essa preparação, Deus usa para um motivo muito claro, para nos mudar, meu querido. E aqui eu queria, quando a gente se depara com as provas, com as circunstâncias, a primeira coisa que vem à nossa mente é: Deus muda as circunstâncias, Deus manda embora esse vírus, Deus nos guarde, Deus nos não sei o que. Eu quero dizer que antes de Deus mudar uma situação, uma circunstância, Ele quer mudar você. Eu quero dizer que esse vírus, todo mundo tem se preocupado, mas eu quero dizer que é uma oportunidade muito grande que Deus tem dado para mudar a humanidade,
para a gente perceber, repensar vários valores. Quanto que a gente imaginava que uma visita para uns pais, filhos às vezes, que não estão nem aí muitas vezes, mas de repente no momento desse começa a sentir falta. Nossa, eu queria visitar meus pais. Quantas vezes a gente faltou dessa igreja por pouca coisa, por cansaço? Quantas vezes você, outra pessoa, não valorizou um abraço, um aperto de mão, um sorriso? Quantos de nós muitas vezes não valorizamos uma companhia e hoje nós estamos nos deparando com isso daí? Será que em vez de Deus falar assim, eu vou mandar embora esse vírus, eu vou fazer passar rápido, quando Ele conhece que o nosso coração ainda nada mudou, quando Ele percebe que a gente ainda não valoriza aquilo que precisa ser valorizado? Eu quero dizer que Deus nos permite essas situações, e particularmente nesse tempo de coronavírus. Esses dias meu coração começou a ficar muito entristecido, eu comecei a ficar muito triste, e eu não entendia porquê, e eu comecei a buscar resposta. Falei, Deus, será que é medo? Será que apenas porque eu estou longe da igreja, porque as pessoas não estão indo, é só por causa disso aí? E daí o Espírito começou, e daí Ele me levou lá para Amós 4, e começou a mostrar, Marinho, sabe, muitas vezes eu permito enfermidade, muitas vezes eu levo pessoas para quarentenas, muitas vezes eu permito, e às vezes envio situações difíceis, para uma coisa só, para mudar as pessoas, para fazer com que as pessoas se voltem para mim. Só que elas só pensam em ser curadas, elas só oram para que eu mande embora a praga, para que eu mande chuva, elas não oram para que elas possam ser quebrantadas, mudadas, transformadas, controladas pelo meu Espírito. E esse texto fala isso daí. Eu quero, Amós 4, vamos ler do versículo 6 ao 12. Deus falando: fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade, e falta de alimentos em todo lugar, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, a outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, com sede, sem matar a sede. E mesmo assim, e ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugens. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. Mesmo assim, ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso ainda os castigarei, ó Israel. E por que eu farei isso com vocês? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Meu querido, eu sei que esse texto é muito forte, mas eu quero falar algo como um profeta de Deus nesse tempo. Deus está mandando, Deus está usando, Deus está de alguma maneira alertando não só o seu povo, mas alertando a humanidade. E falando, coloca o último versículo lá, um alerta para que nós possamos nos preparar para encontrar com Ele, porque Ele está chegando, Ele está voltando e vai julgar as nações, e vai julgar os políticos, vai julgar os pastores, vai julgar as ovelhas, vai julgar os bodes, vai julgar todos, sem exceção, e não vai ter desculpa. Mas a gente não sabia. Quando eu mandei praga, quando eu fiz, de alguma maneira, quando eu permito uma enfermidade, se vocês pudessem perceber que eu estou fazendo aquilo, que a cura
ela é uma consequência, mas o objetivo não é curar, o objetivo não é que você seja curado da tua enfermidade, o objetivo não é mandar essa praga embora, o objetivo não é resolver as situações, o problema o objetivo é resolver você, ser humano que se afastou de mim. E Ele faz isso para a gente se voltar, Ele nos põe à prova, Ele nos prepara, para de alguma maneira a gente mudar para tudo, para um propósito, para se encontrar com Ele. Mas por último, eu quero falar para que Ele permite tudo isso? Para cumprir o seu propósito em nós, meu querido. Moisés, durante 40 anos, ele fica, como um desses 40 anos aí, ele fica ali no palácio, achando que a vida dele, logo ele seria o faraó, o próximo faraó, ele teria uma posição, então ele se prepara para isso, mas num certo momento, ele começa a sentir algo, meu povo, eu sou hebreu, eu preciso de alguma maneira ajudar o meu povo está sofrendo, e ele de repente ele começa a tentar ajudar o povo dele, e como ele faz? Ele vai lá, defende um, começa a falar, mata outro, mata um egípcio para livrar, para salvar o hebreu. Ele ali, acho que ele já começou, agora como príncipe, eu vou dar jeito no meu povo. De repente Deus fala, não, eu tenho uma quarentena para você, antes de você começar a se tornar o libertador, eu vou te levar para um deserto, onde você vai chorar de saudade da tua família, onde você vai enfrentar sol, calor, você vai experimentar dificuldade, você vai estar num tempo de dificuldade. Nossa, Senhor, mas para quê? Que eu vou te preparar, porque hoje, se você começar algo, você não tem a mínima condição, você não sabe que você vai ter que enfrentar o deserto, sabe? Deus, Ele nos prepara porque nós não temos a noção do que nos espera. Quando Jesus está ali no Getsêmani, Ele está falando para os discípulos, vamos orar, gente, porque daqui a pouco a chapa vai esquentar, eu vou ser levado e vocês vão ficar desesperados, então vamos orar. Daí ele começa a orar e os discípulos dormindo. Ele volta, gente, vamos orar, vocês não sabem o que está por acontecer. Há tempo Ele tem chamado a igreja, vamos orar, mas a igreja tem curtido o show, a igreja tem curtido tantas coisas, luzes, fama, tem curtido tantas coisas, e Deus falando assim, olha, não é bem assim, vamos falar de mim, vamos evangelizar, vamos sair de porta em porta, não é só a igreja, não é só se reunir, não é só cantar, não é só levantar, é anunciar que o reino está vindo, é anunciar arrependei-vos, é anunciar que é chegado o reino de Deus, é anunciar que Jesus está voltando, é anunciar que essa vida logo vai acabar, e que nós vamos dar conta, que nós somos eternos, e a nossa alma um dia vai estar diante de Deus, mas nós como igreja, de repente Deus tem falado que igreja não é prédio, nós temos ouvido, tem falado tanto, igreja não é prédio, igreja é você, sou eu, mas de repente toca, e Deus tem nos chamado, tem falado sobre avivamento, sobre a volta dele, mas nós muitas vezes estamos como os discípulos ali, vamos orar, a chapa vai esquentar, e eu quero dizer, meu querido, a chapa vai esquentar mais ainda, para o povo dele, ainda a gente vai passar algumas situações, antes dele voltar, e ele está nos mandando, só que, quando a gente começou essa quarentena, sabe o que eu e você fizemos? Nós começamos a orar, nós oramos, mas daí sabe, já está começando a vir o desânimo de orar sozinho, já está vindo a saudade, já está vindo as situações difíceis, e a gente está como os discípulos, e ele falando, gente, não pare de orar, volte-se para mim. Quantas pessoas Deus nesse tempo está chamando para se arrepender, quantas pessoas Deus está chamando aí na humanidade, pessoas falando assim, olha, eu estou dando oportunidades, volte para mim, você só pensava em trabalhar, só pensava em dinheiro, só pensava em curtir, eu estou mandando toda essa situação para você cair em si, que
aquilo que os crentes, aquilo que a igreja fala, aquilo que a palavra de Deus fala, é verdade. Será que vocês não estão percebendo? Começa a ler a Bíblia, que vocês vão perceber que tudo aquilo que a palavra de Deus fala, está se cumprindo e é real, e vocês ainda continuam brincando, continuam levando. Eu estou fazendo tudo isso, e vocês ainda não voltam-se para mim, não se voltam para mim. Eu estou fazendo isso, eu estou permitindo isso, está acontecendo isso e mais aquilo, e vocês ainda continuam sem se voltar para mim. Ele tem nos chamado, meu querido, para que nós nos tornemos boca dele, profetas dele nessa geração, nesse tempo de caos. Mas para isso, antes ele nos permite ser provados, nos prepara, ele começa a mudar algo em nós. E se você não mudou nessa quarentena, e se não mudar, eu vou ficar muito preocupado. Realmente nós seremos aquela fotografia daquele texto, Deus falando, fez tudo isso e vocês não mudam prioridades, não conseguem perceber várias coisinhas. Para terminar, então, o que Deus, esse tempo geralmente Deus usa para quê? Para nos provar, para ver aonde que nós estamos, para nós percebermos, para nos preparar para algo, para nos mudar, para cumprir em nós seu propósito. Eu acredito de verdade que passando essa quarentena, a igreja não vai ser mais a mesma. Eu acredito que nada vai ser igual. Todo mundo falando, embora que hoje se tornou tudo, acho que o que menos importa, infelizmente, hoje está sendo a preocupação com vidas mesmo. É muito jogo político, atrás é uma guerra política, é uma guerra, agora atrás de toda guerra religiosa, guerra na família, a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Por trás de tudo isso, meu querido, existe uma guerra espiritual, e que o povo de Deus não vai ganhar, não é nas redes sociais, não é defendendo ou criticando, é orando, é buscando, porque é Deus que vai intervir, porque em tudo isso daí existe uma guerra espiritual que nem o povo de Deus ainda se deu conta. Por isso que nós precisamos orar sim para os governantes, orar pelos médicos, por tudo isso, pelos cientistas, para tudo, mas mais de tudo nós precisamos orar, falar, Senhor, cumpra-se a tua vontade. Se a tua vontade é que a gente continue nesse perrengue ainda, até a gente se apertar mais e se arrepender, até que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, o que podemos fazer nesse tempo? Podemos aprender, podemos crescer, podemos nos reinventar, podemos fazer live como que eu nunca tinha feito. Detesto câmera, tenho dificuldade, estou tendo que pregar para a câmera. Mas serve para aprender, porque isso daí é útil. Hoje é o instrumento, nós precisamos usar a crise para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para perseverar. É um tempo onde nós vamos precisar esses 40. Pensou se Moisés lá em cima do monte, 37 dias, ele, acho que a lei não vem, já estou com fome, já não aguento, acho que o povo lá, se ele desistisse no 37º dia, pensou se Jesus, durante a tentação, tivesse desistido? Então nós não podemos desistir, temos que perseverar, temos que valorizar nesse tempo aquilo que nós não valorizávamos, valorizar abraço, valorizar a família, valorizar o tempo, valorizar a mesa, valorizar os irmãos, valorizar a igreja, valorizar tantas coisas. É tempo para isso, e mais do que tudo, é tempo de descansar e confiar no Senhor, sabendo que é Ele que está no controle, que é Ele que está nos provando, é Ele que está nos preparando a sua igreja, é Ele que está mudando, nos moldando, para que Ele cumpra tudo aquilo que Ele sonhou e planejou para mim, para você, para a igreja dEle e para esse povo. Eu termino falando sobre confiança, o que fazer nesse tempo? Confie. Eu termino com uma ilustração muito bonita, muito bacana, uma historinha. Conta que num determinado voo, um voo desses Boeings, bem grande mesmo, longe, atravessando o oceano e tudo,
e conta que esse voo começou a enfrentar uma turbulência e tempestades, e o voo começou a ficar desagradável, a ponto de cair aquelas máscaras e aquele pânico, e de repente no primeiro lugar ali, bem perto das aeromoças ali, tinha um menino sentado sozinho, uma criança de 6, 5 anos mais ou menos, e as pessoas em volta começaram a se preocupar com ele, e todo mundo começaram a gritar, a chorar, e não sei o que, aquele pavor, e as pessoas do lado olhavam, e ele lá quietinho, e todo mundo começou a incomodar, até uma moça que estava sentada do lado, uma mãe que já instinto materno, preocupada, foi lá, sentou do lado dele, foi lá, falou assim: você está tudo bem? Você não está chorando? Não está com medo? Não. Por que você não está todo mundo apavorado, você quer que eu fique sentado do teu lado? Não, mas não precisa, você não está com medo? Não, por quê? Porque o piloto é meu pai, eu sei que ele está no controle desse avião, então nada vai acontecer. Enquanto uma multidão fica desesperado, gritando, falando, em pânico, nós sabemos quem está conduzindo, quem está pilotando é o nosso Pai, é aquele que cuida, que sabe, é aquele que sim está nos provando, mas para um propósito, é aquele que está nos moldando, é aquele que não vai deixar o avião cair. Pode balançar, pode ter turbulência, mas quem está no comando é o meu e é o teu Pai. Que nós possamos, nesse tempo de quarentena, aprender com tantas quarentenas que a Bíblia já teve, e que só mostra algo, que esse tempo é um tempo de preparação para o melhor que está por vir, o melhor de Deus. Entre o Egito e a terra prometida existe um deserto. Entre um filho querido, ser um filho preferido da família, mas ao mesmo tempo maltratado pelos irmãos, até um primeiro-ministro se tornar um homem mais poderoso, segundo homem mais poderoso, existe escravidão, existe prisão, mas nesse tempo o piloto, que é o nosso Pai, está no controle, está conduzindo. Eu quero dizer que Ele está conduzindo a tua vida, meu querido, Ele está conduzindo a minha vida, Ele está conduzindo a igreja dEle, Ele está conduzindo esse tempo, para que amanhã a gente possa experimentar o que Ele tem para cada um de nós, o que Moisés experimentou, o que José experimentou, o que Jesus experimentou, o que cada pessoa que depois de ter passado por esse tempo experimentou, a bênção, o prêmio. Tem um texto, acho que eu não marquei aqui, Tiago 1:12, coloca aí Tiago 1:12 para ver, eu acho que é. Feliz é o homem que persevera, que confia, que se tranquiliza e que não desiste na provação, porque depois de aprovado, depois de tirar uma nota boa, ou depois de fazer uma recuperação, ou depois de mesmo assim passando, depois de tudo, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Meu querido, sabe o que nos espera amanhã? Sabe o que nos espera semana que vem? Sabe que nos espera daqui um mês? Eu não sei, mas eu creio, e já falo aqui mais uns 15 dias, uma semana, 15 dias no máximo, nós estamos aqui nos reunindo de novo. Eu creio nisso daí, e nós, mesmo que a gente tenha que dar um jeito, nós vamos voltar, e Deus vai cuidar. Mas sabe o que Deus tem? Ele tem prêmio, Ele tem uma terra prometida, Ele tem a vitória. Depois desse tempo, para mim e para você, Deus abençoe a sua vida, que você que estava desanimando, que você que estava se fragilizando, e nós nesse tempo, porque chega uma hora que no começo você assiste filme, ou depois você não consegue mais, no começo você ora, no começo você lê a Bíblia, no começo, chega uma hora que você não aguenta mais nem ler a Bíblia, nem orar, você já quer sair de casa, e você já não aguenta mais, você precisa de gente, tudo isso vai gerando, e mais notícias ruins, eu quero que essa palavra tranquilize você. Deus está no controle, está usando isso tão somente para te preparar, para se tornar aquilo que Ele sonhou antes de você nascer, que você se torne o homem com fé, uma mulher confiante, aquela pessoa que mesmo em meio ao deserto, é a voz profética que fala: aquietai-vos, calma,
o nosso Deus está no controle, que nós possamos espalhar. Calme, gente, calma, Brasil, calma, Pirajuí, calma, governantes, calma. Quem está no comando é o nosso Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Quero orar com você antes de encerrar.